Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a todos. Estamos de volta agora falando sobre as orações da Bíblia. O mesmo autor, né? Todas as parábolas, todas as orações. E estamos no capítulo 25 do livro de Gênesis, que fala de Isaac, fala da história de Isaac, um dos pais da nação, um dos patriarcas, Isaac, filho de Abraão. Isaac já era um homem de 40 anos de idade quando Abraão providenciou uma esposa para ele, Rebeca, aqui, a Rebeca, tá? E aconteceu que Rebeca não podia ter filhos. Rebeca não engravidava. Rebeca passou aí pelo menos 20 anos sem conceder a Isaac um filho, um herdeiro, um descendente. Abraão esperou muito mais do que Isaac, mas Isaac também teve que aguardar. Isaac também teve que esperar. A princípio, o texto já mostra claramente que Deus não tem pressa. Deus não se apressa, tá bom? Deus não está preocupado com os planos dele ou com o tempo de execução. Então, primeira coisa, pode se acalmar. Pode se acalmar, abandona o desespero, abandona essa correria, porque ela é total e absolutamente inútil. Siga a sua vida, siga o seu caminho, trabalhe, dedique-se, tenha empenho, tenha dedicação, confie em Deus, porque Deus tem um plano e Deus, normalmente, via de regra, não muda o plano que ele estabeleceu. E, em conformidade com o que ele estabeleceu, ele executa, tá bom? As nossas orações, o nosso clamor, a nossa devoção não são um fator de aceleração da graça de Deus, tá? Mas vamos ao texto aqui que fica mais interessante. Eis a história da família de Isaque, filho de Abraão. Isaque foi gerado por Abraão. Era Isaque da idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. É mais conhecida a família como a família de Labão. Labão, muito cedo, assumiu a liderança da família de seu pai Betuel. Os motivos pelos quais isso aconteceu, a Bíblia não nos relata, a Bíblia não nos explica, mas quando o escravo de Abraão foi com presentes procurar uma esposa para Isaac, quem tomou a frente nas conversas, nas negociações, foi o Labão. Isso indica que ele era o responsável pela família e que o pai, ainda vivo, havia ficado meio que escanteado. Por qual motivo? Nós não sabemos, mas o fato é que era dessa maneira. Filhos são bênçãos de Deus. Esse é o relato bíblico. Essa é a apresentação escriturística. É isso que nós pensamos, que nós imaginamos. Nos dias de hoje, ao contrário de no mundo antigo, uma mulher que não era mãe era algo escandaloso no mundo antigo. Hoje já é normal, hoje é comum. Mulheres que renunciaram à maternidade, não quiseram ter filhos, se dedicaram ao trabalho, à carreira, seja lá o que for. Não, abriram mão da maternidade. Isso é normal nos dias de hoje, é comum. E também é comum nos dias de hoje, ao contrário de no mundo antigo, a mulher ser desprezada por estar grávida. Eu já vi isso, até que ainda meio que de brincadeira, mas várias vezes assim a mulher que está grávida, segundo ou terceiro filho, ela ouve inúmeros discursos, inúmeros sermões sobre o absurdo de ter mais do que um ou dois filhos. Uma mulher hoje que é mãe de 4 filhos, hoje em dia ela é vista assim como um escândalo. No mundo antigo, uma mulher que podia ter filhos era considerada, era honrada, era uma bênção na vida do marido, era alegria para toda a família. Rebeca não podia ter filhos, 20 anos sem filhos. E as mulheres da região lá a tratavam com desprezo, tá? Porque ela
não era fértil. No mundo antigo, o homem podia, inclusive, contrair novas núpcias, né? Ter uma outra esposa, ou mais de uma outra esposa, 2 ou 3 ou 4, como foi no caso de Jacó, se bem que esposas eram 2, né? E as outras 2 que lhe foram dadas como esposa eram escravas das esposas, tá bom? Mas Isaac, pelo visto, amava muito a sua esposa Rebeca e aprendeu com seu pai Abraão a confiar em Deus. E Rebeca, diante da angústia, do passar da idade também, né, já estava vendo ali a juventude indo embora, casou certamente muito jovem, como era comum daquela época, uma mulher de 15, 16 anos já estava pronta para o casamento, tá bom? E se os pais não se encarregassem, via de regra, ela tinha liberdade para ficar de olho ali no eventual marido lá, ela mesma se providenciar esse casamento. Em algumas regiões do mundo antigo lá, era até perigoso para uma mulher passar dessa idade aí sem estar casada, tá bom? Sem estar casada. Era perigoso por quê? Porque o mundo antigo era meio perturbado, tá? Tem gente que sonha com o passado, gosta do passado, idealiza o passado, mas o mundo antigo era muito difícil, tá bom? Para a mulher, então, era terrível. Era interessante para a mulher se casar, porque algumas culturas, dependendo da situação, o pai ou os irmãos podiam vender essa irmã aí, solteirona, que tinha chegado assim, uma idade avançada, 18 anos, sem estar casada. Isso naquele tempo já era algo estranho. Podia vender como escrava ou vender para a prostituição, tá? Para a prostituição comum ou para a prostituição de cultos religiosos, mas é a mesma prostituição, tá bom? Havia esse risco, tá bom? Havia esse risco em algumas culturas, em algumas sociedades, pela dificuldade, pela miséria, pela fome, ou pura e simplesmente pela maldade, pela perversidade, pela perversão dos valores que de tempos em tempos acometem a sociedade. Então era muito comum a mulher casar-se jovem, era o que se esperava. E o que se esperava também é que ela, logo em seguida, desse filhos ao marido. Quanto mais, melhor. Nós vemos que no mundo antigo não é bem assim. 2, 3, 4 filhos. Por quê? Porque não havia a disponibilidade de recursos, de tratamentos, de cuidados que se tem no mundo de hoje. A pessoa, mesmo bem casada, como era o caso da Rebeca aqui, a mulher tinha lá suas responsabilidades. Uma pessoa que não tivesse saúde para manter aquele ritmo de vida, de obrigações, de responsabilidades, dificilmente conseguiria ter os filhos que o marido necessitava. Mas Rebeca era saudável, só era estéril. E com o passar do tempo, ela também aprendeu sobre a confiança em Deus. E a Bíblia que declara que ela procurou o marido. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Isaac aqui, o marido, o Senhor, era também a liderança espiritual da família, do clã, da tribo. Isaac não era só o herdeiro dos bens materiais de Abraão, ele era herdeiro das responsabilidades espirituais de Abraão. Abraão, o amigo de Deus. Abraão, o amigo de Deus. É claro que a vida de Isaac não foi fácil. Não foi fácil no sentido de ele, em estatura, em comparação a Abraão, ele ficava na sombra, ele viveu à sombra da história, da vida de Abraão, o amigo de Deus.
A confiança em Deus foi uma necessidade, é um fundamento. Uma coisa é saber, papai era amigo de Deus, Deus era amigo do papai, nós temos uma vida muito boa, porque Deus abençoou o nosso pai. Ponto. Agora há uma necessidade específica. Há um casamento aí enfrentando uma crise. Uma crise se aproxima, tanto para Rebeca quanto para Isaac. Isaac não se apresenta na Bíblia como alguém muito dinâmico, disposto, porque tudo estava pronto, tá bom? Ele é o herdeiro, ele é aquele que recebe as responsabilidades e foi ensinado a viver de acordo com desempenhar o papel dele, o papel do líder, do chefe, né? Do patriarca, homem rico, homem poderoso, homem influente. Isaac nós não vemos lutando aqui por basicamente nada. Ele recebeu tudo, graças a Abraão e graças à rica misericórdia de Deus. Agora, nesse momento aí de dificuldade familiar, várias oportunidades se apresentavam para ele. Ele podia contrair um novo casamento, ele podia até devolver a irmã lá para o Labão, tá? Mesmo que mandasse outra caravana de presente, falou: sinto muito, mas não me serve mais, não pode ter filhos, casei com outra. Ou poderia deixá-la de lado, como era o mais comum, e casar-se com outra, tá? Não o fez. Isso nos surpreende, porque o comum era que o sujeito tivesse um outro casamento para poder ter filhos. Mas ele queria tê-los com Rebeca. Ele queria ter esses filhos com Rebeca, que, por sua vez, queria cumprir o seu papel de matriarca, de mãe. E olha o que fez Isaac. Ele orou, ele orou, ele orou e Deus atendeu. E Deus curou Rebeca, que engravidou. Simples assim. Não foi nada simples, foram 20 anos. 20 anos de expectativa. 20 anos tentando entender, compreender. E, num momento específico, diante do pedido específico, Deus curou Rebeca e ela engravidou. E quando ela engravidou de gêmeos. De gêmeos. E ela ficou preocupada por algum motivo. Diz o texto aqui. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Ela ficou preocupada com o que ela estava sentindo, por algum outro motivo, não pela gravidez em si. São gêmeos, é claro que eles estão se empurrando lá dentro, tá? Mas ela ficou preocupada, porque isso está me acontecendo. Como que tivesse tendo um pressentimento, coisa de mulher aqui. E o que ela faz diante da preocupação? Aprendeu com o marido, que aprendeu com o pai, a orar, a clamar, a buscar a orientação de Deus. E diz a Bíblia, buscou Rebeca o conselho do Senhor. Com quem? A Bíblia não diz aqui. Mas muito certamente aqui não foi o caso de Isaac, tá bom? Não foi o caso de Isaac. Não diz que ela procurou o marido, ela procurou o conselho de Deus. E a Bíblia fala: então revelou-lhe o Senhor. Talvez em sonhos, tá bom? Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as entranhas 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Já naquele tempo, uma parteira experiente tinha condições de dizer se ela estava grávida de gêmeos, tá bom? Não é só o tamanho, não. Uma parteira experiente lá já teria condições de dizer para ela isso. Nem tudo é uma revelação, nem tudo é uma surpresa, tá? Mas o fato é que, diante da angústia
que ela sofreu em meio a um estado que foi aguardado por muitos anos, ela entendeu por bem clamar ao Senhor, porque eu estou como que sofrendo por algo que é uma resposta de Deus na minha vida. Porque a resposta de Deus na sua vida dará continuidade à história de Deus através de Abraão, de Isaac e dos seus 2 filhos, que são gêmeos, que já estão lutando no ventre, essa luta que ela sentia, esse mal-estar, seria um indicativo de que no futuro haveria inimizade entre os dois. Se bem que a revelação só contribuiu para a conduta equivocada dos pais em relação aos filhos, que nada fizeram para mantê-los próximos ou pacificados. O pai escolheu o mais velho, que não tinha nenhuma preocupação em dar continuidade ao legado da família, e a mãe procurou proteger o mais novo, porque sabia que o mais novo seria o herdeiro, seria o herdeiro de Deus, seria o herdeiro da promessa de Deus. Quanto aos bens, isso não significava nada para Deus, tanto que Deus enriqueceu o mais jovem, que é Israel, que é Jacó, através do trabalho dele pelas esposas e pela própria família. Os bens que ficaram com o irmão mais velho, ele não reivindicou. Aliás, ele tinha o suficiente para apresentar ofertas para o irmão quando ele retornou, para o irmão Esaú, o vermelho. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Isaac já era sessentão, foi pai-vô, tá? O pai dele foi pai tataravô. Abraão foi pai aos 100. Rebeca era mais jovem, tá? Certamente era bem mais jovem do que Isaac aqui no caso. Então, esse é o relato da intervenção divina na vida de uma mulher estéril que se tornou a matriarca, né? A mãe de 2 povos, a mãe de 2 nações, tal qual Isaac se torna pai de 2 povos. Ele vê os seus 2 filhos crescendo, se separando, depois retornando, fazendo as pazes. Ele vê 2 famílias ali, duas tribos. Ele não chega a ver as 2 nações, os 2 povos, mas ele compreendeu que Deus o estava abençoando em conformidade com aquilo que Deus havia pactuado com Abraão. Abraão teve vários filhos, mas Isaac é aquele chamado filho da promessa. O que Deus está prometendo, o que Deus está realizando através da vida de Isaac, preparando uma nação, preparando um povo, preparando um reino para a vinda do rei, para a vinda daquele que é aguardado desde o início, desde o jardim do Éden, o filho da promessa, o filho prometido, o filho da mulher, aquele que traria a paz, o pacificador, aquele que romperia com a escravidão do pecado, aquele que quebraria, por assim dizer, os grilhões da morte. Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. A narrativa dessa família, dessa história, do relato bíblico, ela tem o objetivo principal de transmitir a maneira
através, o modo pelo qual Deus está preparando a humanidade para a consumação da sua promessa. Deus é aquele que cumpre o que ele prometeu. Deus está agindo através da humanidade para revelar o Cristo, Jesus, o Messias, o Salvador da humanidade, que cumprirá o seu papel de rei. Quer as pessoas gostem ou não, cumprirá o seu papel de rei, que reinará. Clamamos, pedimos a Deus que ele reine, governe a igreja ou as igrejas que assim se declaram, assim se afirmam, colocando-o como o Senhor e Cristo Jesus. Mas o texto aqui exemplifica o texto traz à tona que Deus é doador de vida. Deus transforma situações. Deus transforma realidades. Deus faz com que uma mulher estéril, 20 anos, tá? Não foram 2, 3 anos, 20 anos, uma mulher estéril, se torne mãe de filhos. E não só filhos, então, também fazendo parte do plano de Deus. Tão ou mais importante do que gerar filhos é permitirmos que as nossas vidas integrem, façam parte do plano e do propósito que Deus estabeleceu para a humanidade. Como nós podemos fazer isso? Nos voltando para Deus, através do arrependimento, através do retorno, através da disposição, através do reconhecimento, como fez Isaac, reconhecendo que Deus é poderoso, reconhecendo que Deus é poderoso e que Deus é fiel. Tá bom? Muita gente fala do poder de Deus, mas quando chega na parte de falar da fidelidade de Deus, ele pode ter uma ou outra dificuldade. Não, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus cumpre absolutamente tudo aquilo que foi pactuado, tudo aquilo que foi estabelecido. Deus é bom, Deus é justo e Deus é fiel. Rebeca foi curada pela fidelidade de Deus, aquele que ouve as orações, o clamor, e aquele que responde atendendo e suprindo as nossas carências, realizando infinitamente mais do que nós somos capazes de buscar ou clamar ou compreender em relação ao derramar da sua graça e do seu infinito amor e poder nas nossas vidas e através das nossas vidas também. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda paz, muita paz.